Graças a paz, meus irmãos. Que bênção estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus, amém? Como igreja do Deus vivo, nesse dia tão importante, né, para tantos municípios, mas nós estamos aqui como igreja reunidos também. Nós temos uma constituição a zelar, também interna, que é a Bíblia Sagrada. Quantos aqui amam a palavra de Deus? É o nosso maior tesouro, é a palavra de Deus. Quando tudo falhar, a palavra de Deus não vai falhar. Jesus disse: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras, elas nunca passarão. Sabe, irmãos, nós temos uma revelação sobrenatural em nossas mãos, que também deve estar em nosso coração. O apóstolo Paulo disse que a palavra da fé que pregamos, ela precisa estar em nossa boca e em nosso coração, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra confiável. E eu quero só afirmar isso: se algumas coisas falharem, a palavra não vai falhar conosco. Se algumas coisas caírem, a palavra de Deus não vai cair em nossas vidas. E eu queria ler um salmo para vocês, vai aparecer aqui na nossa projeção, o Salmo 119, a partir do versículo 47. Nós vamos estar também nos confraternizando daqui a pouquinho, vamos ter um minutinho para isso. Mas essa palavra eu acredito que vai trazer esperança, convicção para muitos hoje à tarde. Vou ser otimista para todos nós. Quando o salmista diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, na sua palavra, né? Os quais amo. Precisamos amar a palavra de Deus. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Sabe, irmãos, quando estivermos ouvindo a palavra de Deus, porque essa palavra, ela é a verdade. O salmista disse: eu vou levantar as minhas mãos para a palavra que eu amo. Quando você estiver ouvindo a palavra, diga aleluia, glória a Deus, mas também levante suas mãos para a palavra de Deus. Ele fala: eu vou levantar as mãos aos teus mandamentos que amo, e eu vou meditar nos teus decretos, eu vou pensar sobre o que o Senhor decretou. Existem decretos que Deus já fez ao nosso respeito, medita nisso. E ele fala: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. Senhor, lembre, não é que ele esquece, mas isso é uma forma de oração, de confissão, de exercício espiritual. Dizermos para o Senhor: Senhor, lembre da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Pode segurar esse texto aí agora. Deus nos tem feito esperar, irmãos, naquilo que Ele nos prometeu. Eu só preciso confiar nessa promessa. É como se hoje à tarde estivéssemos em uma grande sala de atendimento, aonde você tem a promessa de Deus, de ser atendido, de desejos do seu coração, de necessidades serem supridas. E alguns que estão aqui no nosso meio hoje já foram chamados, já foram atendidos. E eu queria dizer que tem promessas de Deus que estamos esperando, que elas vão acontecer. Nós não estamos perdendo tempo quando esperamos em Deus, porque Isaías vai dizer que os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Hoje à tarde é uma noite de força, de renovar a esperança, a fé,
a expectativa. Obrigado, Pai, por nos fazer esperar na sua palavra, porque a sua palavra não nos confunde. Nós não seremos envergonhados nem confundidos por estarmos esperando no Senhor. Obrigado, porque nesse processo de espera, estamos sendo preparados para coisas que o Senhor tem desejado confiar às nossas vidas. Obrigado por esse processo, Pai, por essa transformação. Te damos graças por isso, porque amamos a Tua palavra e nos apegamos com mais firmeza a ela. Obrigado por hoje à tarde, obrigado por essas eleições, Pai, cumprindo o seu propósito. Tem sido a nossa oração isso, e eu te agradeço por hoje à tarde, pela vida de cada pessoa que está aqui, que está na internet. Obrigado, Pai, pela Tua inspiração, por falar conosco, por confirmar coisas. Obrigado, Senhor, por confirmar coisas hoje à tarde. Obrigado por nos alimentar com a Tua verdade, Pai. Nós te damos graças no poderoso nome do Teu Filho, do Teu poderoso servo, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria que você saísse mesmo do seu lugar, falasse com pelo menos 10 pessoas, dizendo para ela: você não está perdendo tempo por esperar em Deus. Diga: a qualquer momento promessas vão se cumprir na sua vida. De repente promessas vão se cumprir na sua vida. Libera aí essa palavra: você não está perdendo tempo. Você está sendo preparado para coisas maiores. A qualquer momento coisas vão acontecer na sua vida, na sua família. A qualquer momento a sua sorte vai ser mudada. Aleluia! Obrigado, Senhor. De repente, tudo vai ser um testemunho na nossa vida. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Te damos graças, Pai. Você pode sentar. Obrigado ao grupo de música. Vocês estão lindos aí, tudo na paleta. Glória a Deus. Então seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Queria agora a sua atenção para esse breve momento de ministração da palavra do Senhor. Mas eu acredito que Deus vai nos lembrar algumas coisas, porque às vezes nós vamos ser visitados por incredulidades, por dúvidas, até mesmo talvez por dores em nossos corpos. Mas quando tudo cair, irmãos, a palavra de Deus permanece de pé. Se você se pega em alguns momentos com dúvidas acerca daquilo que Deus tem falado para você, eu te aconselho, volta a ler as promessas de Deus. Jesus disse que a palavra que Ele tem falado para nós, ela nos limpa. Em João 15, verso 3, Jesus disse isso: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela nos limpa de incredulidade, ela nos limpa de um mau comportamento, de áreas que a gente talvez esteja fraquejando. Se nós estamos caindo em áreas, é porque essas áreas deixaram de ser iluminadas pela palavra, deixaram de ser consideradas. É muito importante se manter ouvindo a palavra. E o tema da minha mensagem hoje à tarde é a palavra de Deus, um remédio infalível. Inclusive, esse tema é um dos títulos dos livros do irmão Hegel. Tem um livro dele que ele fala sobre a palavra de Deus como um remédio infalível. Eu até poderia dizer que para nós, Igreja do Senhor, a palavra de Deus deve ser um remédio controlado. O que é um remédio controlado? É algo que a gente recorre em um horário,
talvez aí todos os dias, quem toma remédio controlado tem que todos os dias, em um horário específico, tomar aquele medicamento, para que ele se mantenha livre de alguns sintomas, dores. Irmãos, a palavra de Deus deve ser para a nossa vida como que um remédio controlado. Eu preciso me disciplinar para todos os dias tomar o meu remédio. Se você anda estressado e carnal, é um sinal de que você não está tomando um remedinho. Às vezes a gente está tratando a esposa mal, tratando o irmão mal, por quê? Não está disciplinado em tomar o seu remédio. Pergunta aí para o seu irmão, tomou o remédio hoje, meu irmão? Há pessoas que vieram para o culto e nem tomaram o remédio hoje, nem tomaram ontem, mas hoje a gente vai sair daqui vacinado, medicado pela boa palavra de Deus, amém, irmãos? Às vezes sujeiras do mundo, do passado, estão se acumulando em nós. E Tiago vai dizer que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa mente, a nossa alma. Ele fala que se a gente não estiver praticando a palavra, a maldade vai vir e se acumular novamente em nós. E você sabe, de vez em quando eu dou esse exemplo aqui, que o banho de ontem não serve para hoje. Por isso que nós todos os dias precisamos pegar a palavra de Deus e tomar um banho. Irmãos, tá grosseiro, tá carnal, pega a palavra e vai se esfregar, meditando sobre amor. Outro dia eu sugeri aqui para um departamento da nossa igreja, vamos ler juntos, para a nossa liderança, vamos ler juntos, 1 João, 2 João, 3 João. O que é aquilo, irmãos? É como um sabãozinho de coco em nossa personalidade, porque às vezes nós estamos culpando a nossa personalidade por nossa carnalidade. Ter um temperamento forte não nos dá o direito de nos comportar de qualquer forma. E aí eu preciso visitar a palavra de Deus. Até porque, irmãos, é a palavra de Deus que alimenta a minha fé. Ouvir a palavra é uma necessidade, porque é ela que vai alimentar a nossa fé. A questão de ter uma fé grande, uma fé pequena, não está condicionada à vontade de Deus. Na verdade, ao que estamos ouvindo. Tivemos aqui uma ministração na última oficina do Conexão Joy. Foi até Eliano que ministrou, o nosso líder aqui do grupo de música, aonde ele falava sobre a importância da música em nossa vida. Aonde aquilo que ouvimos pode tanto nos edificar como nos contaminar. Falou aqui que tem canções, por exemplo, canções seculares. Nós temos entendido, irmãos, que é algo que danifica a nossa caminhada com Deus. Porque nós entendemos que há 3 fontes nesse mundo: Deus, o diabo e o homem. Mas a fonte de toda vida e sabedoria é somente Deus. Então, Deus inspira a nossa vida a perseverar, a confiar, a descansar, E a palavra de Deus, ela é carregada dessa vida. Olha o que Jesus disse em João 6, 63. Aqui, Jesus estava ensinando algumas coisas, e ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Há uma versão em inglês que diz que as palavras que eu vos tenho falado são vida para o espírito. Sabe, uma das formas de combater a ansiedade, a depressão, é justamente ouvindo sobre vida. A palavra de Deus transmite vida para nós. Também Provérbios capítulo 4, verso 20, amém? Provérbios 4, 20, vai falar sobre o poder da palavra de Deus. Quando o Senhor diz: meu filho,
Escute as minhas palavras. Escute. Pastor, é pecado ouvir música do mundo? Ele está dizendo aqui, escute. Tenha uma playlist das minhas. Por quê? Ele diz, preste atenção aos meus ensinamentos. No texto anterior, Jesus disse, não, pode deixar aí, foi o outro que eu falei, o de João. Jesus disse que as minhas palavras são vida para o Espírito. Irmãos, só existe vida para o Espírito na palavra de Deus. Então, se só a palavra de Deus transmite vida para o meu espírito, o que é que uma música secular vai transmitir? Só existe vida na palavra de Deus. Só vamos alimentar a fé ouvindo a palavra de Deus. Eu estava aqui ouvindo a mensagem do nosso irmão Jonatas, que ele pregou aqui no último domingo, porque eu costumo ouvir as pregações quando eu não estou aqui. Rose e eu estamos sempre ouvindo. Não é nem para analisar somente. É também para receber. E ele falou aqui uma coisa interessante, né, que o dia mau vai chegar para todo mundo. Às vezes, nós não estamos nos preparando para o dia mau. Ô pastor, a gente tem que se preparar, para coisa ruim? Temos que estar preparados. Porque coisas ruins vão vir contra a nossa vida. Estamos no mundo, irmãos. Agora, até aqui deu o exemplo, né, de um vídeo que Márcio mandou para ele, que se você espremer uma laranja, ou era um limão, se você espreme um limão e sai suco de laranja, tem alguma coisa errada. Isso é fake. Porque quando formos apertados, pressionados, o que vai sair de nós é daquilo que mais estamos nos enchendo. Amém? Então eu preciso estar me alimentando da palavra. Ele fala, escute as minhas palavras. Já contei aqui para vocês que um grande homem de Deus, me parece que ele partiu já para o Senhor, o Michael Murdock. Foi um homem de uma sabedoria admirável, um homem que prosperou muito em sua vida financeira, que desenvolveu empresas, e ele colocou em toda a sua casa caixas de som para o dia todo só ouvindo a palavra de Deus. Como também agora, né, o Cid Moreira também partiu, e ele deixou aí, irmãos, um legado da Bíblia Sagrada. Então você pode estar em casa ouvindo a palavra, você pode estar no banheiro ouvindo a palavra. Eu digo para você, depois de hoje, irmãos, ainda mais, só vamos continuar em coisas se a gente quiser. O socorro de Deus para nós está em sua palavra. Digo para você que quando você se mantém ouvindo a palavra, as tentações, elas ficam mais fáceis de serem resistidas. Há uma força sobrenatural que vem sobre nós só de ouvir a palavra. Se você ouve a palavra, você fica com menos pena de você. Você fica mais ousado. Por quê? Porque há vida na palavra de Deus. Digam isso comigo, há vida na palavra de Deus. Isso aqui eu costumo ler no discipulado, quando eu estou ensinando no discipulado. E eu lembrei desse estudo hoje, que já foi feito há alguns anos atrás. Um estudo foi feito pelo Centro de Engajamento Bíblico. Isso aqui foi lá nos Estados Unidos. Em que eles estudaram 40 mil pessoas, entre 8 a 80 anos de idade. Esse engajamento bíblico aqui, esse centro de engajamento bíblico, fez uma pesquisa com 40 mil pessoas, de 8 a 80 anos de idade, que liam a Bíblia 4 vezes por semana. Essas 40 mil pessoas liam a Bíblia apenas 4 vezes por semana. E o sentimento de solidão dessas pessoas,
que liam a Bíblia 4 vezes por semana, caiu 30%. Irmãos, lendo a Bíblia 4 vezes por semana, não é nem 7 vezes. Problemas com raiva caíram 32%. Você anda raivoso? Leia a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Na verdade, eu quero te aconselhar, leia a Bíblia todos os dias. Diga, a partir de hoje, eu me comprometo a ler a Bíblia, a ouvir a palavra todos os dias. Não precisa ler 50 páginas. Se você quiser e puder, faça isso. Mas todos os dias, tire um tempo para ler. Também estava ouvindo aqui a mensagem de Eliane, né, que ela ministrou também no último domingo. E ela falando, né, que enquanto lia o texto, se fazia perguntas dentro daquilo que ela estava lendo. Que forma inteligente, irmãos, de meditar na palavra. Faça perguntas para você dentro do texto. Isso é meditação. É internar dentro do seu coração o que você está lendo. Mas pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana, problemas com raiva caiu 32%. Amargura em seus relacionamentos com filhos e no casamento caiu 40%. Problemas com alcoolismo caiu 57%. Pessoas que estavam ali tendo dificuldade com a questão de álcool. Sentimento de estagnação espiritual. Não sei se eu vou para a igreja hoje, sem vontade de orar. Esse costume aqui, esse mau hábito aqui, né, de ficar meio frio, caiu 60%. Isso aqui é muito poderoso, irmãos. Contato com pornografia. Pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana, caiu 61%. Eu penso que se estiver lendo todos os dias, vai zerar isso aqui. E o compartilhamento da fé aumentou em 200%. Ou seja, a pessoa passou a pregar mais, 200% a mais, lendo a Bíblia apenas 4 vezes por semana. Há um poder que está contido nas sagradas letras. É por isso que precisamos valorizar mais a palavra de Deus, considerar mais a palavra do Senhor. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Quando Paulo também falando sobre o poder da palavra, diz: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem ou o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir. Como diz aí o versículo 15, para nos tornar sábios. A palavra de Deus pode pegar uma pessoa que talvez nunca estudou muita coisa na vida e tornar essa pessoa uma pessoa sábia. Estava até vendo um rapaz fazendo uma brincadeira, né? Que ele foi na feira e chegou lá, tinha um rapaz vendendo sementes de maçã e dizendo que aquelas sementes de maçã, se ele comesse aquelas sementes, poderia torná-lo sábio. Aí ele foi e disse: quanto é? Aí o rapaz disse: 5 sementes de maçã, R$10. Aí ele diz: e funciona? Disse: funciona. Se você comer, você fica mais inteligente. Aí ele foi, porque as pessoas querem coisas fáceis, né? Ele foi lá, pagou R$10
em 5 sementes de maçã. Aí ele comeu as sementes. E quando ele comeu, ele ficou pensando, rapaz, se eu tivesse comprado os 10 reais de maçã, eu iria comer as maçãs e ficar com as sementes para comer também, né? Aí ele disse, mas rapaz, o senhor, eu paguei 10 reais nas sementes e eu poderia ter comprado maçã. Aí o rapaz que vendeu disse, olha, já está funcionando. Já está funcionando. Aí ele pegou e disse, então me dê mais 50 reais de semente. Não estava funcionando, irmãos. Já está comigo. Comprou mais 50 reais de semente. Às vezes, nós estamos buscando tanta coisa, irmãos. São tantos cursos hoje, nada contra. Você está comigo? Mas eu quero te dizer que a fonte suprema de sabedoria é a palavra de Deus. Ela pode me tornar alguém sábio. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos purifica da falta de conhecimento, de sabedoria. O próprio Deus disse isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lance em rosto. Então a palavra de Deus é esse remédio infalível. E eu queria ler ainda, que eu não concluí lá, Provérbios 4, verso 20, por favor, mais uma vez. Vamos concluir aqui a leitura desse texto de Provérbios 4, 20, quando ele diz, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Pode passar. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, ou seja, continue lendo. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus também é saúde para o nosso corpo. Isso aqui nos mostra que a palavra de Deus é remédio também para a saúde física. Meditar na palavra, irmãos, é extrair saúde para o nosso corpo. Eu já ouvi testemunhos, e quantos de nós também não poderíamos afirmar que viemos para um culto com uma dor, e no momento da pregação, do ensino, a dor foi embora. Quantas pessoas estavam em um culto e chegaram com uma deficiência? Eu vi de homens que eram doentes eram esquizofrênicos. E vieram para um culto e apenas ouvindo a palavra, foram completamente curados e sarados. Uma criança que estava lá no departamento infantil, com os pezinhos para dentro, ouvindo a palavra no departamento infantil da igreja. Enquanto ela ouvia a palavra, os pezinhos dela se endireitaram. Ninguém orou por ela, os pés dela foram tocados pela palavra de Deus. Você e eu precisamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa. Como é o nome dela? Jesus Cristo de Nazaré, o verbo que se fez carne. A Bíblia não é um livro somente. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma pessoa. Digam isso comigo. A palavra de Deus é uma pessoa. Jesus. O verbo de Deus. Então, às vezes nós estamos com aquela mente errada de pensar assim: se eu vivesse nos tempos de Jesus, se eu pudesse tocar em Jesus. Irmãos, eu vim hoje trazer para você e para mim esse entendimento. Eu posso tocar em Jesus, hoje ainda, quando eu toco na palavra. Quando eu olho para a palavra, eu posso tocar em Jesus hoje, com as minhas mãos, pela fé, né? Mas com a minha boca, quando eu falo a palavra. Quando eu digo, eu sou curado, eu estou tocando em Jesus com a minha confissão. Quando eu coloco os meus olhos na palavra, eu estou tocando em Jesus com os meus olhos. Isso aqui é para quem crê.
Então, quando você diz, eu sou sarado, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou abençoado, estamos tocando nele, pela fé, na confissão da sua palavra. Então, vamos olhar esse texto. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, verso 12. Olha o que o autor aos Hebreus, que muitos creem que foi Paulo que escreveu, disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz significa capaz de realizar. Ou seja, a palavra de Deus é viva e capaz de produzir resultados. Ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para julgar, discernir pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva, ela é carregada de vida, por isso que quando você e eu falarmos a palavra para alguém, nós precisamos crer que pessoas estão sendo afetadas. Já percebeu, irmãos, que às vezes estamos em ambientes que querem nos intimidar para não falar? Por quê? Porque uma vez que você fala, o poder de Deus está sendo liberado. Uma vez que falamos a palavra, a Rose também pregou aqui sobre isso esses dias, né? Que a palavra de Deus é a espada do Espírito de Deus. Uma vez que eu falo a palavra, eu estou liberando vida. Eu preciso crer que quando eu falo a palavra para alguém, eu estou liberando vida. Eu estou comunicando libertação, porque Jesus disse que o conhecimento da verdade liberta. Então eu vim te dizer hoje que você está livre, que você é liberto, que você é curado. E também, como aqui foi lembrado, né? Que em 3 meses, já passou não foi? Da palavra que recebemos lá em Campina Grande. 2 meses, outubro e novembro, nós cremos, foi profetizado lá em setembro, em Campina Grande, que os últimos 3 meses que viriam, seriam meses extraordinários, surpreendentes. De favor de Deus. Essa palavra é viva, ela é eficaz. E sabe, o Salmo 119, verso 50, o salmista diz que essa palavra que consola também vivifica. Olha o que ele disse: o que me consola na minha angústia é isto, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Dias de angústia vão vir sobre nós. E o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a palavra, porque há consolo na palavra. Há consolo na palavra. Se ninguém estiver por perto para te consolar, eu quero te dizer, existe um consolo sobrenatural quando nós consideramos o que Deus falou. Se você tem uma Bíblia em casa e pode lê-la, você nunca está sozinho. Você nunca está sozinha. Há uma pessoa lá com você, vivificando a nossa vida, promovendo a nossa vida. Então a palavra de Deus é esse remédio infalível, que pode trazer cura para o nosso corpo, só ouvindo, só declarando. Então eu quero, irmãos, na minha vida intensificar mais isso, falar mais a palavra, pensar mais na palavra, considerar mais essa palavra, ler mais a palavra. E Mateus capítulo 8, versículo 16, diz assim: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Eu acho que quanto mais cheio da palavra, vamos ser mais procurados por casos assim. Trouxeram a Jesus muitos o quê, irmãos? Agora, olha o que o texto vai dizer. E apenas
com a palavra, expulsou os espíritos, e não só isso, e curou todos os que estavam apenas com a... Ele fez o quê? Expulsou os espíritos, ou seja, os demônios, apenas com a palavra. Talvez ele estava aqui ensinando. Você sabe que demônios podem sair enquanto estamos apenas anunciando a palavra? Nem sempre eles vão manifestar. Haverão momentos que eles vão manifestar antes de sair, e haverão momentos que enquanto você está pregando, os demônios estão dizendo, aqui não dá para mim não. O demônio não gosta, o diabo não gosta de ouvir a palavra de Deus, irmãos. Ele foi lá no deserto tentar Jesus, aí ele falou com Jesus, transforma as pedras em pão. Aí Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo pegou, transportou ele para o pináculo do templo e disse, se joga lá embaixo, porque também está escrito, no Salmo 91, que os anjos vão te guardar. Aí Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo pegou e disse, agora mostrou para Jesus todos os reinos, riquezas do mundo. Disse, Jesus, se você se prostrar e me adorar, tudo será teu. Aí Jesus disse, arreda, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo se ausentou. Só aguentou 3 versículos. Pastor, eu estou tão perturbado. Vai ler a palavra, irmão. Coloca lá Cid Moreira. O Senhor é o meu pastor. Talvez depois vamos contratar o irmão Carlos, acho que ele não está por aqui hoje, para ele gravar também para aqui, uma versão da Bíblia gravatar, né? Ouvir a palavra vai fazer com que os demônios saiam. Coloca lá o texto, por favor. Só com a palavra. Então, se você e eu estivermos ouvindo a palavra em casa, isso vai afugentar demônios. Porque, irmãos, às vezes demônios estão se hospedando em casas porque o ambiente é confortável para eles. É muita briga, confusão, brega e rock and roll. Aí depois também tem um louvorzinho. Mas é uma mistura. Aí está lá também os demônios, chegam lá e ficam confortáveis. Eu garanto, o diabo não suporta um ambiente onde a palavra de Deus está sendo falada, proclamada, lida, declarada. É certo que ele vai voltar em momentos oportunos. Mas se eu me mantiver falando a palavra, irmão, só a palavra expulsou demônios e curou os que estavam doentes. Ouvir a palavra vai limpar o nosso corpo. Eu creio, vamos crer assim, que ouvir a palavra vai manifestar a cura que já é nossa. Então vamos ler aqui mais uma vez. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Nem precisou colocar aqui um óleo, fazer alguma coisa. Não sou contra. Quem crê pode colocar o óleo, pode ungir, mas o poder não está no óleo. O poder está na palavra de Deus. Próximo versículo, ainda desse texto, por favor. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vamos confessar? Pode deixar. Digam comigo, Jesus tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Mais uma vez, Jesus tomou as minhas enfermidades e carregou as minhas doenças. Glória a Deus. Amém. Então, esse contato com a palavra vai
nos dá convicção das promessas. Mateus capítulo 8, versículo 1, fala de um homem que era leproso e foi curado. Diz: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Então aqui ele veio até a palavra, que é Jesus, ele adorou aquela palavra. Por isso que aqui, irmãos, nós temos cuidado para cantar a palavra. As músicas que colocamos aqui no louvor, a gente sempre passa pelo crivo da palavra, porque a gente não pode, de repente, estar até em casa cantando uma canção que contraria a palavra. Amém, irmãos? Isso gera dúvida. Olha o que o leproso falou aqui. Ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele sabia que Jesus podia, mas não tinha convicção se Jesus queria. Só a palavra vai nos dar convicção. Porque no versículo 3, Jesus vai estender a mão, tocar nele, e é isso que está acontecendo aqui hoje à tarde. Jesus está nos tocando por meio da sua palavra. E ele disse, olha, a palavra tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Quando a palavra tocou nele, a dúvida saiu, porque ele sabia que Jesus podia, não sabia se Jesus queria. Mas quando a palavra tocou nele, ele ficou sabendo, ele não só pode, ele quer. E na mesma hora que ele soube, ele ficou curado. Seja tocado hoje à tarde por essa palavra, amém, irmãos? Que essa palavra toque seu corpo, sua alma e seu espírito nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, para que sejamos limpos de todo o sofrimento. Mas o que me chama também a atenção é que ele adorou a Jesus. E no ambiente de adoração, é uma das coisas que a gente pode fazer em nossa vida diária, é separar ali um tempo só para adorar o Senhor. Colocar na nossa agenda diária, e foi isso que me veio ao coração, tira um tempo só para adorar, só para cantar para Ele, só para contemplar a sua santidade, adorar a palavra de Deus, porque a adoração promove esse ambiente onde a voz de Deus vai vir confirmar coisas em nosso coração, e também onde vamos poder ouvir a voz de Deus de forma específica para nós. Porque, irmãos, a Bíblia é a voz de Deus para todos nós, mas tem coisas que Deus quer comunicar de forma pessoal para nós. Nós temos recebido algumas coisas de forma pessoal para a nossa vida, por meio da palavra. Eu digo para você, irmãos, quanto mais lermos, pensarmos na palavra de Deus, vamos ter sonhos de fato que vão ser revelações. Eu creio que Deus quer nos dar sonhos de revelações. Agora, a gente se enche mais de comida do que da palavra, o sonho é aquela confusão. Pastor, eu tive um sonho, olha, foi assim, um urubu, aí ele veio, deu uma volta, olhou para mim, significa o quê? Irmão, isso é uma pura confusão. Vazios. Agora eu digo para você, cheio da palavra, irmãos, quando o sonho vem, ele vem com a clareza. É incomum, mas faz total sentido. Eu quero declarar, irmão, se prepare para receber sonhos de Deus, que vão ser tão grandiosos, incomuns, mas estão carregados da voz de Deus. Porque nós estamos cheios da palavra. Aleluia. Então tenha momentos intencionais de adoração. E eu quero fechar a minha pregação hoje com Marcos capítulo 5, versículo 25, que possamos estar confessando essa palavra, tocando em Jesus por meio da confissão, tocando na palavra. Estava ali uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia.
Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama, né, de Jesus, a palavra, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque ela não apenas disse, ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Como estamos aqui hoje aprendendo, eu posso tocar nele, tocando na palavra. Eu posso tocar nele dizendo: eu sou curado. Aqui ela tinha uma revelação, ela dizia: ficarei. Hoje nós entendemos que podemos afirmar: eu estou curado, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou sarado. O que é que eu estou fazendo? Tocando nele, por meio da minha confissão. Diga para alguém perto de você: toque em Jesus agora, por meio da sua confissão. E diz o versículo 29, e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo, ela sentiu que estava curada daquele mal. Agora o que eu queria aqui destacar é o versículo 30, quando Jesus para, né, e diz: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Irmãos, que interessante. Essa mulher tocou em Jesus e Jesus reconheceu que o poder saiu. Jesus não havia programado aquela cura. Ele estava indo para a casa de Jairo, mas quando ele foi tocado, ele reconheceu que o poder saiu dele. Essa é uma tarde também de podermos extrair desse poder que está aqui disponível para nós, tocando em Jesus. Mas eu queria ler, Arthur, esse mesmo texto, apenas o versículo 28, na NVI, amém? 5:28. E eu queria encerrar com esse texto aqui, irmãos. A palavra é um remédio infalível. Você viu que ela dizia, mas a NVI traz uma outra revelação. Diz que ela pensava. Eu tenho que dizer: eu sou curado, eu sou abençoado. Mas também eu tenho que pensar. Pastor, qual é a versão que está certa? As duas. Eu preciso pensar. Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. E tenho que falar. Pensando e falando, pensando e falando. Como a irmã Eliane pregou aqui, fazendo perguntas, né, ao texto. Então eu vou pensando, criando imagens e falando: eu sou isso que eu estou vendo aqui agora. Em Cristo eu vou alcançar isso aqui agora. Eu vou ver esses milagres aqui agora. Digam comigo: pensando e falando. Mais uma vez. Mais uma vez. Você já pensa os seus filhos cumprindo o propósito de Deus? Você pensa e fala: assim será, Pai. Quando Deus fez a promessa para Abraão, Ele mostrou as estrelas e disse: assim será. Deu para ele uma imagem de como seria. Assim será a sua descendência. Pense na cura, fale a cura. Se veja curado, afirme sua cura. Pensando e falando. E para fechar com chave de fé, Efésios na NAA. Já pode ficar de pé comigo, por favor. Já quero chamar o grupo de música. Glória a Deus. Efésios 3:20. Quero orar com você. Só vamos permanecer prostrados se quisermos. Só não vamos entrar em um novo nível com Deus se quisermos. Porque hoje o Senhor nos convida, irmãos, a viver Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder
que opera em nós. Próximo, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Pastor, para que tudo isso? Para que a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Nós vamos, se Jesus não voltar, irmãos, daqui a 50, 60 anos, nós vamos ir embora dessa terra daqui, vamos não estar mais aqui, mas deixaremos um legado aqui, dos milagres que vamos provar. Eu tenho dito para vocês, nós temos tido notas da parte de Deus, de alegria, e eu sei que não só tem a ver com o prédio, com essas coisas, tem a ver com a sua família, tem a ver com suas orações. E eu queria, antes de orar com você, voltar lá, Arthur, por favor, no Salmo 119, no texto que começamos. Salmo 119, verso 47. Quando o Senhor diz, quando o salmista diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Ele diz: lembra-te da promessa que fizeste a mim, teu servo, na qual me tens feito esperar. Tem coisas que por nós já teríamos desistido, mas o Senhor tem dito: não, filho, continua esperando. Tem coisas que fosse por mim eu já tinha desistido, mas eu sinto a palavra dizendo: não, fica aí, se mantenha aí, se mantenha aí, porque esperar em mim não é prejuízo, esperar em mim não é perca de tempo, esperar em mim muitas vezes é parte do processo. Você pode erguer suas mãos para a palavra que você ouviu? Isso, se rende levantando mãos santas. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Deixa Deus te consolar hoje à tarde. Deixa Ele renovar as suas forças. Você pode responder agora a essa palavra orando, liberando palavras, liberando o seu riso, liberando confissões de fé. Queria ouvir a voz da igreja hoje à tarde, como o som de muitas águas. Vamos aumentar o volume da nossa voz, não tenha constrangimento. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela não muda, ela não passa, ela não cai. A palavra de Deus permanece de pé. A palavra escrita de Deus permanece de pé. Aleluia! Mas também as palavras específicas de Deus permanecem de pé. Existem palavras que estão escritas na Bíblia, elas estão de pé. Mas também existem palavras que Deus nos deu. Elas permanecem de pé.
Até queria falar isso para Eliane, se você está aí, Eliane e Bruno. A palavra de Deus específica para vocês. Existem palavras específicas que ainda não entraram na manifestação. E eu lembro, é uma nota de empreendimentos mesmo. Essa palavra, ela permanece de pé. É apenas um lembrete. Essa palavra permanece de pé. Há níveis maiores que Deus vai derramar sobre vocês. Então toquem nessa palavra agradecendo. Essa empresa precisa estar nos seus lábios e no seu coração e nos seus pensamentos. Aleluia! Obrigado, Senhor. Porque mesmo se coisas caírem, a tua palavra permanece de pé. Glória a Deus. Você pode dar mais um minutinho só de ações de graças por essa palavra? Se você foi abençoado pela palavra de Deus, dê graças agora por essa palavra na sua vida, na sua família. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu estava lembrando esses dias que eu dei uma palavra tão incomum um dia a Eliano. Eu também sinto de lembrar essa palavra. Eu estava lembrando, Eliano, que eu dei uma palavra uma vez que eu recebi do Senhor, que dizia que tinha algo na questão de construção. Eu estava orando esses dias e essa palavra me veio novamente. Eu quero levantá-la novamente. Porque talvez não faça sentido agora, mas tem algo aí na área de construção. Sobre a sua vida, não sei se vai ser investimentos, se uma porta vai se abrir nessa área de construção. Então, coloca diante de Deus nas orações, nos pensamentos, algo nessa área aí, construção. Ou construção de cursos, mas é como se fosse na construção civil. E já faz um tempo, e essa palavra voltou. Mas amém, obrigado, Senhor. E quem precisa de cura aqui nessa tarde, eu queria liberar a palavra de Deus para você. A palavra que está lá em Atos e diz: Jesus Cristo te cura. Essa é a palavra de Deus para você que precisa de cura. Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te dá saúde. Assim diz o Senhor: você está livre dessa enfermidade. É a palavra de Deus. Ele te dá saúde, Ele te cura e você está livre da tua enfermidade. Toque nessa palavra hoje. Jesus Cristo te dá saúde, Ele te cura, você está livre dessa enfermidade. Ele te dá saúde, Ele te cura, você está livre dessa enfermidade. Fique limpo conforme a palavra do Senhor. Fique limpo conforme a palavra do Senhor. Sinta no seu corpo estar curado desse mal. Sinta no seu corpo estar curado desse mal. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Te damos graças, Senhor. Te damos graças porque a tua palavra não volta vazia.
A tua palavra não volta vazia. Aleluia! A tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela prospera naquilo para que foi enviada. Senhor, nós declaramos que essa palavra, ela prospera naquilo para o qual ela foi enviada. Nós cremos e recebemos, em nome de Jesus. Há uma nota de alegria, de um novo dia. Há uma nota de alegria e de um novo dia. Há uma nota de alegria e de um novo dia. Vai amanhecer. E se até aqui foram trevas e escuridão, a palavra de Deus fará o dia nascer. Fará um dia nascer. Um tempo de renovar as forças. Um tempo de sermos consolados. Um tempo de alegria e de uma nova estação. Mas como será? Deus está trabalhando e nos favorecendo, abrindo portas de acesso que ainda não estamos vendo, mas Deus já está trabalhando. Ele está trabalhando ao nosso favor, ao nosso favor. Você pode oferecer um riso para Deus? Aleluia! 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 Obrigado, Senhor.